Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro RZAG11 da Risa Asset. E vamos começar logo com aquele conteúdo que você gosta, direto ao ponto. O valor atual da cota é R$ 9,63, nas últimas 52 semanas ele bateu uma mínima de 8,69, um momento assim bem estranho, acho que pensaram que o fundo ia se acabar e bateu essa mínima aqui, mais ou menos no meio de abril, a gente vai ver daqui a pouquinho com mais detalhes, e uma máxima, exatamente naqueles tempos áureos que a gente pode dizer que foi naquele período que eu falo sempre para vocês, foi entre julho do ano passado, mais ou menos até final de outubro do ano passado, tanto Fiagros como fundo imobiliário estavam em alta, ele bateu essa máxima de 10,56, que é um valor bem alto. E o dividend yield dele não é um dos mais tops, mas mesmo assim é muito bom. 15,63, sabe? Lembrando que é isento de imposto de renda, é um dividend yield muito top, e mesmo com tudo isso, ele teve uma desvalorização nos últimos 12 meses de 6,69%. A gente vê que a máxima dele foi aqui, no dia 13 de setembro do ano passado, começou a cair mais ou menos no meio de novembro, vários Fiagros, como eu falei, começaram a cair já no finzinho de outubro, alguns até antes, alguns começaram a cair já no começo de outubro, foi antes do final da eleição, e ele aqui começou a cair, ó, no comecinho de novembro, ó, foi caindo até ficar nessa faixa aqui, ó, já em dezembro, depois teve uma melhora, até cair nesse fundo aqui de poço, que foi no final do mês de abril, que eu até falo para vocês nos meus últimos vídeos, nessa época aqui que eu tava completando aniversário, na véspera do meu aniversário, ele teve essa mínima aqui de apenas 8,69, caiu bem, ó, a gente vê que ele recuperou bastante, até porque teve essa alta, basicamente na bolsa, né, na bolsa subiu tudo, do finalzinho de abril, alguns fundos imobiliários, principalmente tijolos, a partir do fim de março, o IFIX já começou a subir, e ele subiu desde então, até o momento, cerca de quase 11%. A gente vê que o valor patrimonial da cota dele está R$ 9,50, ou seja, ele está acima do valor patrimonial em 1% só. Muito pouco acima do valor patrimonial, mas tem gente que só gosta de investir em fundo de papel quando está abaixo do valor patrimonial ou 1. E dificilmente, com raras exceções, só quando está tendo algum problema com o fundo, os Fiagros estão dando abaixo de 1. Pode ser que agora, com essa queda na taxa da Selic, eles comecem a distribuir menos dividendos, com certeza, provavelmente a partir do mês que vem, a gente já vai ver as distribuições diminuírem. Eu tava fazendo aqui uma conta de padeiro aqui em homenagem ao nosso querido Neto, lá do Neto Invest, e fazendo a conta de padeiro aqui, cheguei à conclusão que mais ou menos vai cair em 0,3 centavos o valor dos rendimentos. Aí a gente não sabe se ele vai mostrar esse valor todo quebrado aqui, ou ele simplesmente vai cair 1 centavo no mês, meio centavo, e no outro mês ele já cobre esse valor e já junta para 2 meses, e aí volta ao valor normal. Então a tendência é que ele fique assim, que ele tá pagando 13, vai ficar quase 12 centavos e meio, e o que ele tá pagando 14 vai ser cerca de 13 centavos e meio, mais ou menos isso. É porque você vê que o que caiu na Selic foi meio no ano. Quando você divide, desconsiderando os juros compostos, fica uma fração muito pequena, né, de juros. Fica 0,04% ao ano. É muito pouco. Então ele acaba afetando muito pouco mesmo. Então é uma fração de centavo ainda. Vamos ver como é que fica a partir do mês que vem, pra gente sentir melhor como é que fica essa questão da queda. A gente vê que a quantidade de cotistas do fundo é muito boa, 64.500 cotistas, é muito boa. O fundo está próximo de completar 2 anos na bolsa. Em outubro completa 2 anos. Lembrando que todos os Fiagros são recentes. Os mais antigos são esses que vão começar a completar 2 anos agora. A gente vê que o valor do patrimônio líquido do fundo é 646 milhões. Ele já é um fundo que eu considero fundo de porte médio, porque ele já ultrapassou a barreira do meio bilhão. Além dele, tem poucos outros Fiagros que estão chegando na faixa de 1 bilhão ou superior a 1 bilhão. A gente vê que o rendimento mensal dele nos últimos 24 meses, e realmente ele tem praticamente já 2 anos de distribuição de dividendos na bolsa. A gente já pode dizer que isso aqui é a média realmente dele em 24 meses. É 12 centavos, é uma distribuição boa, mas abaixo das últimas distribuições. E ele tem uma liquidez média diária muito boa, de quase 3 milhões, 2 milhões e 700 mil. Tem vários fundos imobiliários até maiores do que ele, na faixa de 1 bilhão ou mais, e que não tem uma liquidez diária tão boa como ele aqui, ou seja, é fácil vender e comprar cotas aqui do fundo. E a gente vê que no
mês passado foi distribuído 13 centavos, equivalente a um yield de 1,33, um yield ainda muito forte, muito pesado, e nesse mês foram 14 centavos distribuídos, equivalendo a um yield de 1,43%, e ele ficou, salvo engano, você pode olhar na comunidade, como o yield mais forte da minha carteira de Fiagros. O yield mais alto da minha carteira de Fiagros foi exatamente distribuído pelo RZAG, eu tenho quase certeza disso. Você pode ir na aba da comunidade e ver se foi isso mesmo que aconteceu. E esse dividendo vai ser distribuído amanhã, dia 14 de agosto. Daqui a pouquinho a gente vai ver o relatório que se refere aos pagamentos feitos no mês passado. Esse relatório relativo a esse pagamento que vai ser feito amanhã só deve sair na semana que vem ou na outra ainda. A gente vê que o fundo não é muito irregular. Ó, em janeiro do ano passado distribuiu 11 centavos, ó, depois 11, aí depois subiu um pouquinho para 12, aí 12, quase 13, 12 centavos e 6 décimos de centavos, depois 13, aí 13,5, aí depois 14, aí caiu um pouco para 13, 11 e quase 12 em dezembro. Vindo para janeiro, 12 centavos, depois 12, e 2 décimos de centavos em fevereiro, depois 11 centavos em março, em abril 13 centavos, em maio 12 centavos e meio, depois 12 centavos e meio de novo em junho, ou seja, não foi 13 centavos, foi 12 centavos e meio, o site aqui está arredondando, e agora em julho 13 centavos e meio, ou seja, não foi 14, ou seja, o site está arredondando aqui. É engraçado que alguns fundos imobiliários eles não arredondam, colocam 3 casas depois da vírgula, aqui não, aqui eles arredondam. E agora a gente vai para o relatório do mês de junho, como eu falei para vocês, que se refere aos pagamentos feitos em julho, ainda não saiu o relatório do mês de julho, que se refere aos pagamentos que vão ser feitos amanhã, nesse mês de agosto. Esse objetivo aqui é Ctrl+C, Ctrl+V todos os meses. Se você quiser ver o relatório passado, que é bom, porque algumas coisas que eu vou pular agora nesse relatório, porque são sempre Ctrl+C, Ctrl+V, vão estar lá no relatório passado. Então daqui a pouquinho eu coloco um cardzinho aqui no topo, mas fica a dica, se você quiser um vídeo só seu de Fiagro, assista essa mensagem aí. Amigo, você quer me ajudar a acelerar o pagamento do YouTube para eu conseguir pagar aqueles conteúdos pagos que eu sempre falo para você? Então você vem aqui abaixo do vídeo, clica no valeu, vai abrir essa janelinha, você doa a partir de R$2, e aí no próximo vídeo eu te agradeço pela doação, e se você doar a partir de R$20, você coloca aqui no comentário o ticket que você deseja e eu vou analisar para você no próximo vídeo, seja ele de fundo imobiliário, Fiagro Ação. Muito obrigado, valeu! Essa DRE aqui da RISA Asset eu realmente não gosto. A gente vai ver aqui a do mês de junho, ela é muito basicona, né? Diz total das receitas e pronto. Não diz em que é dividida essas receitas. Total das despesas e pronto também. Não diz como é que são divididas as despesas, ou seja, não fala sobre a taxa de administração, a taxa de performance. Provavelmente o fundo está cobrando, que a taxa de performance aqui é muito fácil de ser batida. Basicamente, ele vai bater o CDI todo mês, nem que seja por pouco. E no final das contas, o resultado, ou seja, o lucro, foi de 9 milhões e 20. A gente vê que o valor, então, por cota foi 13 centavos e 3 décimos de centavos, e ele distribuiu, como a gente viu, 12 centavos e meio. Isso aqui se refere ao mês passado, que foi pago em julho. Ou seja, ele distribuiu 94% dos recebidos. Só que de janeiro a maio ele tinha distribuído 100%, ou seja, todo o valor do lucro recebido ele estava distribuindo. Esse mês de junho foi o único que ele guardou alguma coisa para o mês seguinte. Fora isso, eu queria falar alguns detalhes do fundo que eu não vou mostrar para vocês não, para o vídeo ficar mais curto um pouquinho. O fundo é 100% atrelado ao CDI, 100%, não tem nada em IPCA, ou seja, ele vai sentir mais, ser mais impactado por essa queda da Selic, que caiu de 13,75 para 13,25, ou seja, o CDI caiu de 13,65 para 13,15. Ele tem exposição geográfica a 9 estados do Brasil, uma boa distribuição geográfica do fundo, e ele também é exposto a várias culturas, sendo a principal dele a soja, que é praticamente 50% da carteira. Ele praticamente não tem exposição, deve ser uma exposição mínima que está dentro do outros, que ele chama, a o setor, por exemplo, sucroenergético ou sucro alcooleiro, como alguns fundos chamam, alguns fiagros. Então, por exemplo, quem quer diversificar dentro dos fiagros, pega um fundo que seja mais ligado a esse setor sucro alcooleiro ou sucro energético e dá uma focada aqui no RZAG, que ele é mais exposto à soja, no caso.
Basicamente, isso aqui são os comentários do gestor, que ele vem repetindo isso aqui. No mês passado ele fez isso, ele praticamente só deu um Ctrl+C, Ctrl+V também, sem nenhuma novidade, ou seja, sem nada de ruim, sem nada de bom no cenário principal, ele falando que o fundo está com 97,68% do seu patrimônio alocado, ou seja, ele tem um pouquinho de dinheiro em caixa, né? 2,32% ainda em caixa. Aqui está a carteira de ativos do fundo, provavelmente não tem nenhuma mudança em relação ao relatório passado, até porque ele não falou em nenhuma mudança que aconteceu. A gente vê que o fundo é muito exposto aqui à Atafona. Você vê que tem umas taxas bem altas e perigosas, né? Taxa assim, CDI mais 11,5. CDI mais 11,5, isso aqui é perigoso, viu? Porque se fosse IPCA mais 11,5, era perigoso, apesar do IPCA estar 3,5 atualmente, ou seja, isso seria cerca de 14%. No momento nem seria tão perigoso, mas CDI mais 11,5%, isso é uma taxa perigosa. Aquela taxa que qualquer instante, se der um probleminha, essa Atafona aqui para de pagar isso aqui, porque é muito pesada essa taxa. Olha aqui, tem mais alguns que pagam essa taxa aqui. Você vê a KPS também tem dois ativos que são expostos a CDI mais 11,5%. A gente vê um pior ainda, essa Selinha aqui, olha aí, CDI mais 16%, meu Deus do céu. Esse pulverizado também, só que o pulverizado normalmente é menos perigoso, porque são vários investidores que estão atrelados nesse mesmo CRA. Assim, o fundo é 100% atrelado a CRA, né? Tem esse detalhe também. A gente não tinha falado esse detalhe, mas ele é 100% CRA. Ele não tem nada de tijolo na carteira dele. É 100% CRA. Ele é 100% CDI e 100% CRA, ou seja, ele é 100% um fundo de papel. Ele é um fiagro de papel, basicamente. Esse aqui também está muito pesado, da GAPS. Você vê 10,5. Aí você vê que tem muita exposição à Atafona, muita exposição à KPS. São vários CRAs devidos pela KPS. Você vê que ele também tem 2 CRAs da Celine, 4 da Atafona. Da GAPS aqui tem 2 nessa página. Vamos para outra página ali, mas antes só confirmando para vocês que o fundo é 100% CDI, né? Aqui estão os ativos do fundo. Aqui ele mostra o valor do patrimônio atrelado a esses ativos e os valores em milhões aqui do lado. Vamos para outra página aqui para vocês terminarem. São 29 ativos, ou seja, 29 CRAs no fundo, que os últimos 9 CRAs, fora o caixa é como se fosse o 30º ativo do fundo. Olha, ele tem mais 2 Atafona aqui e mais 2 KPS aqui, fora esses irmãos gato, 2 irmãos gato e 2 Lermen. Você vê que tem um aqui também muito pesado, desse Lermen, de CDI mais 13,9. Esse eu acho que é um dos mais altos que tem, né? Porque a gente viu vários de 11, mas de 13,9 é muito pesado. E tem esse CDI da Irmãos Gato também pesado, CDI mais 11,25. E aqui do lado você vê os valores em milhões, os percentuais do patrimônio líquido, e a gente vê que ele tem em caixa ainda 15 milhões e 35 mil em caixa, cerca, como eu falei, 2,32, ele arredondou aqui para 2,30, totalizando aqui os 648 milhões, praticamente 649 milhões de ativo do fundo. Com a taxa no final, ele bota aqui a taxa média, é CDI mais 5,25 em média, o spread dele. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora, deixa aquele likezão, ative o sininho e me diga aqui, você possui o RZAG na sua carteira? Ou se não possui o RZAG, qual outro fiagro você está investindo? É isso aí, valeu, até a próxima e fui!